A gente segue agora falando sobre as eleições na França. Tivemos nesse final de semana o segundo turno da eleição presidencial francesa e logo após a confirmação da reeleição de Emmanuel Macron, na noite deste domingo, diversas cidades da França registraram protestos. Em Paris, Toulouse, Marselha, Nantes e Rennes, grupos traziam cartazes contra o esquerdista e foram dispersos pela polícia com bombas e confronto. Apesar da derrota, Marine Le Pen e aliados comemoraram o resultado histórico. A diferença entre a candidata da direita e Macron foi de quase 5,5 milhões de votos, números que nunca estiveram tão próximos. Le Pen disse ainda que os franceses mostraram o desejo de mudança e prometeu que manterá a oposição contra Emmanuel Macron, principalmente antes das eleições parlamentares em junho. Mas com você, Ana. Por coincidência, Vitor, estou recebendo um casal em casa, um casal francês que está de férias aqui em Los Angeles e estávamos conversando ontem sobre a eleição na França e eles contando que na última eleição eles votaram no Emmanuel Macron, que eles acreditaram em algumas promessas de campanha, em algumas plataformas. E, para resumir a conversa, eles disseram, não votaríamos nele porque ele demonstrou ser um presidente que vota com políticas públicas para a elite francesa, não pensa na sua população e coloca também o direito dos franceses muito longe do povo. Obviamente que ele é um globalista e todo globalista tem isso no seu DNA, na sua genética, de você tirar a ação política, a ação civil do cidadão longe de você. Você quer que alguém em Bruxelas decida por você, que a União Europeia decida para aquele morador do interior da França, da Alemanha, o que vai totalmente contra o próprio federalismo americano, onde o poder de atuação do cidadão americano ele está muito perto de você. Washington, o presidente americano, é uma instância muito longe. Até isso chegar até você, qualquer medida, decreto assinado por o presidente, até os filtros filtrarem essa medida, até chegar realmente na sua área de atuação, isso demora. E Emmanuel Macron ele é o oposto, ele quer tirar esse poder de decisão do cidadão de perto de você e colocar nos burocratas, nos tecnocratas, nas redes sociais. É por isso que a turma que ontem estava vibrando porque Emmanuel Macron foi eleito na França, hoje está criticando exatamente a do Twitter pelo Elon Musk e a volta da liberdade de expressão e da decisão individual do que a pessoa quer consumir ali naquela rede social. Diga, Cris. Acho que está fechado o áudio aí, Cris. Tá me ouvindo? Agora veio. Pronto. Desculpe, bati sem querer aqui no ícone. Nas reportagens que eu li hoje cedo, o que mais me impressionou sobre a eleição na França foram os comentários dos brasileiros que, obviamente, têm uma birra muito grande com o Macron porque ele tentou interferir na nossa soberania. E mais do que isso, ele espalhou fake news sobre a Amazônia brasileira, dizendo que estava em chamas, usando uma foto de um fotógrafo que já estava falecido há mais de 15 anos. Então, obviamente, aqui, de quem acompanha muito por cima a política internacional, há uma birra muito grande, fora aqueles esquerdistas, especialmente os mais radicais, que adoram um líder esquerdista que fala mal do Brasil porque não torcem pelo Brasil, torcem contra o Brasil apenas para dizer que estão certos que o Brasil precisa ser governado por um líder de esquerda e não pelo presidente Bolsonaro. O que essas pessoas estão dizendo em todos e qualquer jornal que a gente abra, que é lido por público conservador, por um público mais antenado com essas questões que envolvem a Amazônia brasileira, a difamação que Macron e Companhia Limitada fazem da Amazônia brasileira e tudo mais, o que eles estão dizendo? Que reelegeram um ditadorzinho, e a gente sabe que isso tem relação com as medidas de Macron sobre a sua população em relação a passaporte sanitário, a impedimento de tratamento médico durante a pandemia, da autonomia médica, o mesmo que a gente enfrentou aqui no Brasil também, mas não vindo do Poder Executivo, no caso lá foi, Então, reelegeram um ditadorzinho, estou até com uns comentários abertos, por isso que eu estou olhando aqui para o lado, reelegeram um ditadorzinho e dá-lhe mais repressão estatal sobre a própria população, dá-lhe censura
perseguição a quem ousa ter pensamento crítico e usufruir do seu livre-arbítrio, e dá-lhe fronteiras abertas para receber cada vez mais refugiados, dá-lhe substituição da população nativa e um país cada vez mais inseguro, porque é o que a gente tem visto acontecer na França. Então, tem muitos questionamentos aí, muitas preocupações para quem vê, para quem acompanhou a política da França nos últimos anos e vê o líder Macron ser reeleito. Agora, é uma democracia, foi escolhido, a população vai ter que arcar com mais 4 anos de Macron. Augusto. Olha, já disseram tudo, não preciso falar muito. O Macron é isso aí, é o que é, ele fica elegendo de forma oportunista o inimigo da hora, né? Fez o que fez contra o Brasil, de olho no voto de agricultores franceses, que não conseguiu, e ele não sabe lidar com um problema que é complicadíssimo, que é o dos antigos, dos colonizados pela França, né? A França e a Inglaterra vão ter que resolver isso em algum dia. Na Inglaterra você tem os súditos de Sua Majestade. Eles são britânicos, é do Império Britânico. E na França também tem esse problema, além dos refugiados de agora. Ele não sabe lidar com isso e vai ter 5 anos de problemas. Diga, Zé. A eleição do Macron era previsível. O que não era previsível era essa diferença, né? Que está diminuiu bem, e ele não pode mais governar sem levar em consideração esse setor importantíssimo da direita, mais para a direita radical, porque o Macron também não é de esquerda. Ele governa e fez acordo com setores de esquerda, de centro, né? Mas ele também é conservador. Ele, com relação ao Brasil, é extremamente hostil ao Brasil, porque ele é pressionado pelos agricultores, que não admitem negociar com o Brasil, porque o Brasil, o produto brasileiro, é de melhor qualidade, um preço menor, e os agricultores morrem de medo do produto brasileiro. O que eu acho estranho é que brasileiros possam defender o Macron e que possam justificar esta relação com o Brasil. O Brasil já teve relação boa com a França, mas a relação era entre presidentes e tentativa de comprar caças, o próprio equipamento para o submarino nuclear, que ainda não está pronto, né, está prestes a ser concluído, e havia uma troca de tecnologia. Com Macron, que é defendido aí pela esquerda, né, a gente sabe que a relação com o Brasil é de hostilidade, e o Macron não iria ceder, não vai ceder. A Marine Le Pen, ela, por ser de direita, tem aumentado, isso é internacional, todos os países têm uma fatia grande crescendo neste setor. E ao tomar posse, o Macron reeleito diz, olha, eu vou governar para toda a França, o que significa que ele vai ter que fazer acordo. Em breve haverá eleição de deputados e esta maioria da Le Pen vai acabar se refletindo na representação na Assembleia de lá, como eles chamam, né? Então, é uma nova realidade, é uma fotografia diferente, ganhou, mas não levou, não vai poder governar sem essa fatia muito importante. Agora, os debates que ficaram aí, por exemplo, sobre a União Europeia, né? A Le Pen, ela acabou dizendo, reduzindo um pouco o discurso contra, admitindo, e também a crise migratória. Há uma teoria de que é possível invadir e tomar um país por dentro. Como seria isso? Colocando cada vez mais migrantes no país até que ele seja a maioria. É o que alguns franceses dizem que já está acontecendo com Paris e com algumas cidades da França. A quantidade de migrantes é tão alta que já estão dominando. E quem sabe, inclusive, já não é uma reação dos próprios franceses a essa situação. Eu sei que a Marine seria menos pior para o Brasil, como diz o Luca, o nosso representante lá na Europa, né? Mas o Macron vai aprofundar aí essa dificuldade, essa crise com o Brasil, exatamente por falta de competitividade dos agricultores franceses. Você queria completar, Ana?
Só para lembrar que o número de abstenções nessa eleição foi o maior número, Vitor, desde 1969.